Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Gênese, capítulo 17, juízo final. Tem a citação de Mateus, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa irmã Maria Luísa vai ler para a gente. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória. E, reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará à sua direita as ovelhas, e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai. Essa separação aqui, ele colocou uma explicação, isso é do jeito que vocês separam as ovelhas do bode, assim vai ser feita a separação. Essa separação é que está acontecendo o quê? Agora. Isso não é no mundo espiritual, atenção, capetinhas para um lado, não é isso. Essa separação é aqui, já começou. Fulano, planeta tal, Beltrano, permanece, Ciclano, planeta tal, já está havendo essa separação. A separação do joio do trigo, bode das ovelhas. Bora lá. Tendo o bem que reinar na terra, é preciso que dela sejam excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam trazer-lhes perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo necessário para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos, ele será interdito como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitados os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. É o que eu acabei de comentar. É justamente o quê? Essa separação. Acompanhou, beleza, filho, fica. Não acompanhou, não tem problema nenhum. És meu filho e te amo, mas tu não tem direito de atrapalhar a evolução dos teus irmãos. Vai viver com outros irmãos e esses aqui vão dar continuidade. Agora tu vais sofrer as consequências desse exílio. Vais viver com pessoas. Tu está saindo de um planeta onde existe internet, computador, chuveiro quente, barbeador, micro-ondas, ar-condicionado, carro. Tu vai para o planeta primitivo. É a escolha, mas é o que? Por uma rebeldia. Rebeldia. Agora vocês entendem por que no Egito existem aquelas construções em um período que nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje? Se hoje é difícil fazer da forma que eles fizeram, imagina eles na época. Então isso é óbvio que são espíritos de outros sistemas. Olha, o problema do castigo como diz os espíritos, chama do que tu quiser. Porque as palavras pouco nos importam. Às vezes você diz, mas Deus no castigo. Isso é um problema teu com a palavra castigo. Mas que você vai sofrer as consequências de suas atitudes, vai. Se quiser chamar de punição, de castigo, seja lá do que for. Isso aí não interessa. O centro da questão é: existe uma lei chamada ação e reação. Toda ação provoca uma reação. Agora, é muito comum, porque nós não queremos assumir as responsabilidades. O que é assumir a responsabilidade? Quando eu dou a mão à palmatória, reconhecendo que eu errei, isso me dá uma predisposição para eu me corrigir. Mas, enquanto eu achar que eu errei, porque a Maria Luísa me induziu, porque a Maria Luísa foi culpada, porque a Maria Luísa me tirou a paciência, porque faltou sorte, enquanto eu estiver nesse nível, ou então eu estou achando que foi Deus que realizou comigo, enquanto eu estou nesse momento, eu estou em uma zona escura, acomodado a uma situação, eu não irei mudar. Quando é que a mudança moral chega? Quando eu faço uma autoanálise, reconheço aonde eu errei e digo, eu não vou mais errar.
Porque muitos de nós estamos espiando e erra de novo. Espia e erra de novo. Espia e erra de novo. Endurecidos. Endurecidos por quê? Porque não ouviram a lei gravada em si, que a lei está gravada em nós, na nossa própria consciência. Não ouviram as estrelas que caíram do céu para nos servir de guia e modelo, e principalmente a estrela maior, que é o nosso Senhor Jesus. Então é um ato de muita rebeldia. Meus irmãos, nós somos espíritos milenares. Isso aqui não é a primeira vida, não. Criar vergonha na cara. Popularmente, criar vergonha na cara. Serão exilados para mundos inferiores, como outrora o foram para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação, a que Jesus presidirá, é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final. Abre aspas. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Fecha aspas. Está no capítulo 11, itens 31 e seguintes. A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão, por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da terra e durante a eternidade que se seguirá à sua destruição. Que utilidade teriam então o Sol, a Lua e as estrelas que, segundo Gênesis, foram feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que uma obra tão imensa se tenha produzido para tão pouco tempo e em benefício de seres votados, em sua maioria, aos suplícios eternos. Materialmente, a ideia de um julgamento único seria, até certo ponto, admissível para os que não procuram a razão das coisas, quando se acreditava que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que tudo no universo fora feito para os seus habitantes. É, porém, inadmissível, desde que se sabe que há milhares e milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades pela eternidade afora e entre os quais a Terra é um dos menos consideráveis, simples ponto imperceptível. Só por este fato, vê-se que Jesus tinha razão de declarar a seus discípulos, abre aspas, há muitas coisas que não vos posso dizer, porque não as compreenderíeis, fecha aspas, visto que o progresso das ciências era indispensável para uma interpretação legítima de algumas de suas palavras. Certamente, os apóstolos, Paulo e os primeiros discípulos, teriam estabelecido de modo muito diverso alguns dogmas se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que possuímos hoje. Esta a razão de Jesus ter adiado a complementação de seus ensinos e anunciado que todas as coisas haviam de ser restabelecidas. Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação é inconciliável com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta incessantemente como um bom pai, que deixa sempre aberta uma porta ao arrependimento e que está pronto sempre a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo naquele sentido, desmentiria suas próprias palavras. Além disso, se o juízo final houvesse de apanhar os homens de modo imprevisto, em meio de seus trabalhos ordinários, comuns, e grávidas as mulheres, caberia perguntar-se com que fim Deus, que nada faz de inútil ou injusto, faria nascessem crianças e criaria almas novas naquele momento supremo, no termo fatal da humanidade. Está questionando, né? Seria para submetê-las ao julgamento logo ao saírem do ventre materno, antes de terem consciência de si mesmas. Mas se a alma acabou de ser criada, está grávida ali, mas como que Deus vai julgar
tribulação nem nasceu, nem nada. Vai acabar tudo Vai assim, de uma acabar hora para tudo. outra, né? Enquanto a outros teriam sido concedidos milhares de anos para se inteirarem quanto à própria individualidade. Para que lado, direito ou esquerdo, iriam essas almas, que ainda não são nem boas nem más, e para as quais, no entanto, encontram-se fechados todos os caminhos de ulterior progresso, visto que a humanidade não mais existiria? Conservem semelhantes crenças quem com elas se contentam. Estão no seu direito, e ninguém tem nada a ver com isso, mas não se aborreçam, se nem todo mundo concorda com elas. O juízo, pelo processo da emigração, conforme ficou explicado no item 63... Então, esse processo da imigração é justamente sair, né? Emigrar, sair de sua região. É racional. O juízo, pelo processo de imigração, é racional. Funda-se na mais rigorosa justiça, visto que conserva para o espírito eternamente o seu livre-arbítrio. Porque existe a lei do livre-arbítrio e existe a lei da ação e reação. Livre-arbítrio é escolhe. Ação e reação, a tua escolha levou a uma reação. Você está submetido a essas duas leis. E mesmo você espiando, você ainda está com o seu livre-arbítrio. Qual é o livre-arbítrio? A forma que você vai espiar. Tu pode espiar através de resignado ou revoltado. Não constitui privilégio para ninguém. A todas as criaturas, sem exceção alguma, Deus concede igual liberdade de ação para progredirem. O próprio aniquilamento de um mundo, acarretando a destruição do corpo, não ocasionará nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Então relaxa. O espírito não morre, né? Se acabar a Terra, não tem problema, vai para outro planeta. O que ele está querendo dizer aqui? Se acabasse o planeta Terra, isso não iria atrapalhar a evolução do espírito. Por quê? Ele iria ser direcionado para outro planeta. Por quê? Porque o espírito não morre. O espírito é imortal. Tais as consequências da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, a qualificação de juízo final não é exata, uma vez que os espíritos passam por análogas fieiras a cada renovação dos mundos que eles habitam, até que atinjam certo grau de perfeição. Não há, portanto, juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Saídas e entradas. Vamos fazer a prece? Nesse primeiro momento, Senhor Jesus, é de gratidão, porque estudar o Teu Evangelho à luz do Consolador prometido, temos a impressão de que escamas pesadas caem dos nossos olhos, de que um grande manto escuro, denso, da ignorância sai da nossa visão. Conseguimos, Senhor Jesus, compreender um tanto mais, mas que essa compreensão possa se fazer útil, sendo vivida em nossa vida. Que os últimos dias possam ser chegados para cada um de nós. Que o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, possa nascer em nosso coração, em nossa atitude. Que o final dos tempos da perversidade, do egoísmo, da maledicência, do orgulho, da vaidade, possa chegar ao fim. Muito obrigado, divino amigo. Muito obrigado, amigos espirituais, pela assistência, pela inspiração e por toda a amorosidade para com cada um de nós.